Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2024 do fundo Beta11, fundo de agronegócio, não é Fiagro, fundo de investimento imobiliário de agronegócio. A gente vai ver aqui como a gente faz todos os meses. A gente tem acompanhado o Beta11. Será que manteve a performance aí, né, dos proventos que ele tem distribuídos nos últimos meses? Então, acompanhe com a gente se o resultado ainda está saudável, se é aquilo mesmo. Então, não perca, esse vídeo está muito interessante, não. Então aí, não perca tempo, se inscreve aí no canal, né? Ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça. Tá? Eu vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo, o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância. Vamos lá então, vamos falar aqui do Beta11, fundo que é um fundo de logística voltada ao agronegócio. Então tem tudo aqui o objetivo do fundo, né? A intenção do fundo e o objetivo inicial era suprir, né? Entrar numa área que é um déficit muito grande no Brasil, que é a parte de infraestrutura e armazenagem ligada ao agronegócio. Então, o país é um grande produtor de alimentos, né? Mas tem essa defasagem em relação, tem esse déficit em relação à armazenagem desses alimentos. Bom, é um fundo que tem desde fevereiro de 2021, então ele surgiu antes da regulamentação dos fiagros, por isso que ele não é um fiagro, né? Porque tem todas as características, mas não é um fiagro. E se fosse um fiagro, hoje ele seria um fiagro de tijolo, né? A maioria são fiagros de crédito. O Betal, por exemplo, seria comparado a um fiagro de tijolo, mas ele é um FI, realmente. Administrado e gerido pela BTG Pactual, taxa de administração 1,10% sobre o PL ou sobre o valor de mercado, que aqui, no caso, é sobre o valor de mercado, porque ele integra sim o IFIX, né? Então, a taxa de administração acompanha o preço está bem abaixo do valor patrimonial. Não tem taxa de performance prevista, fez apenas uma emissão, a primeira emissão, então, o IPO, não fez outras emissões. E o código de negociação dele, ó, BTAL11, quase 6 milhões de cotas emitidas. O prazo de duração dele é indeterminado e ele é para qualquer investidor. Aqui a gente tem as informações. O valor de mercado, o fundo encerrou aí 442 milhões de valor de mercado, fechamento da cota foi de 73,86. Isso aqui provavelmente é com base agora no fechamento próximo do relatório, né? Mais para baixo aqui a gente tem esse número 1 que vai dizer então qual é a base. A base é setembro. Então, base setembro, 30 de setembro, o fundo fechou a 73,86. Está sendo negociado aproximadamente esse valor aí, R$ 72, R$ 73 reais. Caiu quase 5%, né, em relação ao que estava, o preço que estava lá em agosto. E o valor patrimonial do fundo ainda está ali em 673 milhões, 112 reais e 40 centavos é o valor patrimonial que está sendo negociado atualmente em torno de 73 reais. Então o fundo está bem descontado. Esse aqui é o prazo de duração média dos contratos dos ativos de logística, né, que ele tem na carteira, não conta o CRI, claro. Então, 7,7 anos, todos os contratos são contratos atípicos, por isso que tem esse prazo de duração aqui mais alongado. E o rendimento anunciado foi de 84 centavos por cota, sexto mês seguido que o fundo anuncia esse rendimento, que dá aí quase 14% de yield anualizado. E lembrando sempre, né, isento de imposto de renda. O número de investidores aqui que não altera, né, praticamente. 42 mil investidores eu ainda não comprei, mas está muito tentado em comprar aí o Beta11 no mercado. É um fundo com essa característica eu ainda não tenho fiagros na minha carteira, mas são todos fiagros de crédito, né? Não tenho nesse aí da área de tijolo, segmento de tijolo, né? São 11 ativos que ele tem, sendo que um é CRI. Esse é a liquidez média diária no mercado secundário, então de 700 mil reais. Todos os seus contratos são atípicos, como eu falei, né? Então, essas são as principais características do fundo. Fala aqui, o gestor fala a respeito do resultado de setembro. Então, o fundo teve receitas de 96 centavos por cota, que dá 5,7 milhões. E o resultado do fundo, depois das despesas, o fundo não tem alavancagem, tá? Muito interessante isso aí também, lembrando. O fundo não tem alavancagem praticamente aí. E o valor aí do resultado líquido foi de 87 centavos por cota. O fundo distribuiu 84 centavos, acumulou mais 3 centavos por cota
no seu resultado aí acumulado não distribuído, que então com uma dividend generalizada de quase 14%. Mais para baixo a gente vai verificar aqui que o fundo então manteve a distribuição de 84 centavos, está com essa política de distribuição linearizada e é pelo sexto mês seguida que o fundo distribui aí 84 centavos por cota. Nos últimos 12 meses estava distribuindo aqui em torno de 65 centavos em média, né? Depois que o CRI começou a dar uma performada, o CRI Andali, né, que ele tem na carteira, o fundo começou a distribuir proventos aí maiores e deu aí, já distribuiu quase R$ 9 por cota nos últimos 12 meses. E aqui ele dá um esclarecimento a respeito da SPA Santo Antônio, lembrando que foi uma garantia recebida lá do CRI Serpasa, né, que estava inadimplente, então o fundo acabou recebendo aí essa participação nessa sociedade de propósito específica, né, que tem um contrato lá em vigor, a gente falou isso nos relatórios anteriores. Aqui está o detalhamento, o fundo então está com um bom ativo, né, na carteira, que está rendendo para o fundo, né, está ainda com um resultado aí de caixa acumulado lá para distribuir, então está de forma saudável essa operação. Fundo, então, por isso que o fundo está com bons resultados, inclusive distribuindo menos do que os resultados. Isso é importante para o fundo fazer ali uma reserva e ter uma distribuição mais saudável. E ele até confirma aqui embaixo, né? Conforme mencionado nos meses anteriores, a gestão continua confortável com a manutenção e a consistência do patamar atual de dividendos realizado nos últimos meses para os próximos meses. Então, o fundo provavelmente vai manter ali os resultados próximos do que já está sendo distribuído hoje, porque as operações estão ali performando de acordo com o planejado. Bom, aqui a gente vê alguns comparativos, né? CDI, uma crescente aqui, né? Deu uma linha crescente. Aqui a gente vê o IFIX, como está performando desde lá do início do fundo, né? Um comparativo. E o fundo, como ele está distante, né, da performance do IFIX desde lá da IPO do Betal, sinal que o Betal aí, né, desse período aí, principalmente na época da inadimplência do CRI Serpasa, né, perdeu muito valor de mercado, ele chegou a ser negociado abaixo dos R$ 70, né, agora ele subiu para os 80, depois que começou a distribuir os 84 centavos por cota, e agora baixou de novo, como todos a gente tem visto aí, de forma generalizada após o aumento da Selic, todos os fundos caindo e não está sendo diferente para o Beta 11. Bom, mais para baixo que ele vai falar aí um comparativo, né? Então aí, o fundo caiu 4,2% em relação ao resultado de agosto. Nos últimos 12 meses o fundo teve um retorno negativo de 14,5%, isso porque soma, né, o rendimento distribuído com a perda do valor de mercado, né, é, de negociação no mercado secundário. Então, aqui a gente verifica que o fundo, no mês de agosto, o patrimônio totalizado 673, ele está descontado 34% no mercado. A gente falou, né? O fundo tem aí R$ 112 de valor patrimonial sendo negociado próximo aos R$ 70. Então, o fundo está bem abaixo do valor patrimonial. Pode ser interessante aí para quem quer investir em longo prazo. O fundo tem um prazo de duração média dos contratos aí de mais de 7 anos, né? Então, por médio prazo, pode ser algo interessante. E ele fala aqui sobre IPCA, né, que teve uma alta de 0,44%, mas provavelmente o CRI que ele tem na carteira, que é indexado ao IPCA, vai pegar o IPCA do mês da deflação agora, né, que é o de agosto, que é esse IPCA aqui, se eu não me engano. Então, provavelmente não, pode ser que não tenha uma performance como teve nos meses anteriores, mas aí depende da forma que é feito o cálculo lá, né, nos CRIs. A gente não tem essa expertise e nem também essas informações aqui no relatório. Bom, o fundo anunciou os proventos ontem, né, dia 17 de outubro, 84 centavos por cota, referente a setembro. Então, um fundo que demora bastante para poder anunciar e apagar. O fundo só paga no 18º dia útil, quase na última semana do mês subsequente, é o que ele faz referência. É um fundo que paga tarde, né? E o fundo, então, tem aquela obrigação legal de distribuir 95% do resultado semestral de caixa, diferente dos fiagros que não têm essa obrigação.
o Betal, como é um FII, ele tem essa obrigação de distribuição. Aqui a gente verifica o histórico de resultado, ele pega aqui os 3 meses, o acumulado de 24, os últimos 12 meses, o acumulado desde o início. A gente vê que o fundo teve receitas de 5,7, principal receita imobiliária ainda, né? Um reloginho praticamente. E também tá um reloginho, né? Impressionante aqui a receita também do CRI Andali, né? Em torno de 1,8 a 1,9 milhão de reais todos os meses, aí já é o 6º mês consecutivo performando dessa forma, né? Então tá praticamente aqui a receita do fundo, tá um reloginho aí realmente batendo praticamente igual todos os meses, né? Despesas também não tendo alterações ali significativas abaixo dos 500 mil reais e o fundo então tendo resultados bem consistentes aqui, acumulando todos os meses e fazendo uma distribuição linearizada de 84 centavos por cota, mantendo o mínimo dos 95% de distribuição. E no acumulado de 24, inclusive, já distribuiu 98% do resultado de caixa no ano de 2024, nos últimos 12 meses também. E desde o início já distribuiu 99 centavos, 99% dos seus resultados. Aqui é uma composição do resultado por mês, então a gente vê como é relevante a receita aferida do CRI Andali, ó, apenas um CRI corresponde a praticamente 1/3 do que o fundo ofere de receita no mês, tá? Os outros 2/3 praticamente aqui é a receita imobiliária, os outros têm participações muito minoritárias, que é a receita aqui de aplicação do caixa, né? Então, a gente vê como um ativo só do fundo, que é o CRI Andali, tem rendido aí para o fundo, né, um valor bem significativo, chegando a 1/3 das suas receitas, e os outros são outros 10 ativos, né, da carteira que rende os outros 2/3. O fundo atualmente está com resultado a distribuir de 50 centavos, porque soma a parte que ele tem de participação lá na SPE da Fazenda Santo Antônio, tá? Isso aqui está somada, se você ler lá a descrição a respeito disso, você vai ver que está somada também o que tem lá. Então o fundo tem um resultado acumulado a distribuir de 50 centavos, tem distribuído aí proventos excelentes. Bom, aqui nada mudou, né, em relação aos outros ativos, a gente vê a diversificação aqui em relação aos segmentos, aos certificados de recebíveis imobiliários, que é apenas um, corresponde a 16% do portfólio, apesar de render 33% da receita total, então tem apenas 16%, todos os seus contratos são atípicos, esses são os segmentos que o fundo aí tem voltado aos seus imóveis, né? Indexador todos é indexado, toda a receita é indexada ao IPCA e a maioria dos contratos, né, em torno quase 100%, mais de 90%, né, dos contratos vence só a partir de 2031, tá? E nos meses de reajuste não tem mais reajuste esse mês, ó. Esse ano, na verdade, não tem mais reajuste de receita, todas já foram reajustadas aí nos meses correspondentes. Aqui é onde ele está mais, onde ele tem a parte geográfica, né? A parte dos contratos também, valor patrimonial, valor contratado de cada ativo. Então tem aqui a composição, aqui também não mudou nada, né? Os ativos adquiridos, hoje o fundo tem 10 ativos, né? 11 na verdade, 11 ativos, né? Ativos físicos são 10, participações tem participação na Fazenda Santo Antônio, né? Uma SPE, mas é um ativo físico, né? E esse aqui é o CRI, é o papel que o fundo tem aí, né? O papel único que não é ativo físico é o CRI Andali, lá da localização de Rio Verde, né? Então o fundo tem ali garantias reais e a taxa IPCA mais 6,75%. Então uma boa taxa. O fundo tem aí no CRI Andali, não é tão arriscada quanto era o Serpasa, né? Que era quase 10% de prêmio de risco. Aqui a gente vê a evolução histórica, então o fundo está com um volume de negociação ali praticamente estabilizado em 700 mil reais. Provavelmente setembro teve menos dias úteis que o volume total, apesar de ter sido quase igual aqui, né? Foi de 14.700, né? E o fundo encerrou cotado ali em torno de 70 e poucos reais, 73 alguma coisa, né? E aqui dentro da rentabilidade foi negativa em 4,2%, e fixo também foi negativo no mês de setembro, e o CDI positivo 0,7% foi o CDI no mês de setembro, beleza? Então, é isso aí, né? Não sei se tem mais alguma coisa aqui. Não tem. É isso aí. Atualizações do Betal 11. Eu, particularmente, estou de olho. Não vá por mim, tá? Estude o fundo.
Eu já conheço o fundo um pouco, né? Acompanho o fundo praticamente desde o início dele lá em 2021. Nunca entrei no fundo e agora eu vejo a possibilidade, pelo preço e pelo que ele tem pago, pela estabilidade dos seus resultados, possa ser que eu entre no fundo aproveitando esse preço aí atual, né? Sabe que mais para frente esse preço aí pode ter patamares aí um pouco maiores, né? Visto que é um fundo de também que tem ativos reais, né? É um fundo de tijolo, de agronegócio, mas é de tijolo e é menos arriscado do que um fundo totalmente de crédito. A gente tem visto muitas inadimplências nos fundos de crédito, né? E também nos fundos de tijolo, né? Dos inquilinos, mas o fundo, na minha opinião, está com uma oportunidade muito boa e, particularmente, eu estou estudando uma entrada no fundo, né? Mas estude o fundo, não entre com dicas de influenciadores, como dizem por aí, né? Dicas de vídeos do YouTube, estude conosco e tenha a sua estratégia de investimento, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fique com Deus, até o próximo, tchau, tchau.